No tempo de advento, de preparação para o Natal, é bom e agradável, também inteligente e sábio da parte da igreja, quando nos convida a escutar os grandes santos que passaram pela nossa igreja. Eu quero que você escute e assista até o final essa pregação do Padre Léo, falando para nós sobre esse tempo de advento e falando também sobre a vinda de Jesus. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Deus te abençoe e que o Padre Léo de Betânia, servo de Deus Padre Léo, interceda pela tua vida. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Já meditamos a primeira e a segunda leituras na manhã de hoje, iluminando o nosso roteiro pelo roteiro do próprio primeiro domingo do Advento. E agora olhamos para o Evangelho. E mais uma vez, o roteiro está explícito. Resumidamente, o roteiro do Evangelho de hoje diz para mim e para você: o Senhor vai voltar. Esteja preparado, porque você não sabe a hora, Ele vem. A igreja celebra o tempo, como é que é o nome desse tempo que nós começamos hoje? Advento. O que será que significa essa palavra? Veio de latim. Advio, o que mais? Quando você vê uma corrida de Fórmula 1, se fosse em latim, estaria bem grande a palavra lá. Também numa maratona estaria bem grande essa palavra. Advento significa chegada. Significa que nós temos uma meta. Mas também advento veio a palavra aventura. Aventurar. Veio de advenir, advento. Então é uma chegada que inclui uma espera, mas que ao mesmo tempo não é uma espera de braços cruzados. Já acendemos a primeira vela, já demos a largada. É uma corrida em 4 etapas pelo menos, aonde nós já sabemos o que vai acontecer. Nós já temos o roteiro em mãos, mas a grande dificuldade é a gente se adaptar ao roteiro. Porque o advento é a chegada do Senhor em 3 dimensões, em 3 momentos muito específicos. Primeiro, a igreja está nos convidando para que nos preparemos para a chegada de Jesus, comemorando 2004 anos do seu nascimento. A primeira coisa que o advento nos lembra é a chegada de Jesus de Nazaré, é a chegada do menino Jesus em Belém. E isso traz para nós algumas aplicações muito práticas do nosso roteiro, eu vou falar daqui a pouco. Mas o advento é também esse segundo momento que nós meditamos na manhã de hoje, a chegada de Jesus ao meu coração. A chegada de Jesus Cristo, não mais o Jesus de Nazaré, o Jesus que nasceu em Belém, mas Jesus Cristo, a chegada do Senhor ao meu coração, a minha vida, a minha história. E para que Deus entre lá no mais íntimo, aonde está guardado o roteiro original que Deus fez, implica em algumas atitudes muito sérias da minha parte. Mas o advento também, e o evangelho de hoje está explícito, é o anúncio da chegada, não mais do Jesus de Nazaré, não mais do Jesus Cristo na minha vida, mas a vinda gloriosa do Senhor Jesus, até que Ele venha. A igreja está nessa ansiosa espera, nessa espera ansiosa. A igreja que ansiosamente espera a segunda vinda de Jesus, agora a vinda gloriosa de Jesus. Há, portanto, no advento essa conjugação. Por isso que eu falava, o quadrado, a coroa do advento lembra bem isso. O quadrado parece que não tem comunhão com o circular, porque o advento traz exatamente esse aspecto. Se nos lembra a chegada de Jesus frágil, do menino pobre e simples, que nasce num coxo, numa gruta. Gente, não é um lugar limpo, é um lugar cheio de esterco. Aonde tem bicho,
e normalmente o presépio mostra sempre dois animais presentes, o boi e o burro. Os grandes sacerdotes da igreja diziam que simboliza o ser humano na sua inteligência, na sua força, mas também na sua fraqueza, na sua aspereza, na sua indelicadeza. O presépio, aonde Jesus nasceu, a manjedoura, é claro que Maria e José limparam, obviamente, para que Jesus pudesse ali nascer. Mas normalmente um estábulo é um lugar que você tem que limpar todo dia. Quem aqui já teve retiro, quem já teve curral, quem aqui já teve chiqueiro, galinheiro, sabe disso? Tem que limpar todo dia. Você vai lá e limpa o chiqueiro, que ele fica até perfumado. Tá certo que o perfume é de criolina, mas é um perfume. Criolina não deixa de ser perfume, é um perfume medonho de ruim, mas é perfume. Você vai lá, lava o chiqueiro, volta depois, o que acontece? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22. A porca lavada volta para a sujeira. Esse aspecto do advento é muito interessante. Jesus que vai nascer num estábulo. Que estábulo é esse? O meu coração. O meu coração é mais ou menos igual um chiqueiro. Eu limpo, ele fica até cheirosinho. Passa 1 milésimo de segundo depois, já vem a primeira porcaria que a gente bota lá dentro. Então o advento é esse misto da fragilidade de um Deus que é capaz de nascer menino, criança frágil, dependente, necessitado. O primeiro nascimento de Jesus, a primeira vinda de Jesus, ele assume toda a fragilidade humana. Mas a segunda vinda de Jesus não. Na segunda vinda de Jesus, ele virá glorioso, revestido de toda a sua glória e de todo o seu poder. E aí ele não vem mais para nos salvar. E aí ele não vem mais associar-se à fraqueza da nossa humanidade. E isso precisa ser dito com todas as letras. Na segunda vinda de Jesus, nós rezamos isso no credo. Então pare de rezar o credo. Jesus virá glorioso para fazer o quê? Para julgar os vivos e os mortos. Então, entre a primeira vinda de Jesus, na fragilidade do presépio, e a segunda vinda de Jesus, glorioso, aonde o céu vai se abrir, os anjos vão triunfar, nós o veremos descendo por entre as nuvens, com poder e glória, para julgar, para trazer à tona aquilo que nós somos e aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer, entre a primeira vinda de Jesus, porque a primeira vinda de Jesus, e é bom lembrar isso, ela inclui o nascimento e a morte de Jesus. O Natal já nos mostra que Jesus nasce com a possibilidade de morrer. A fragilidade, o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, assumiu, armou a nossa tenda. Jesus não foi um ET, como Spielberg tentou mostrar no filme ET. Jesus não foi um ET que veio passar uns dias na terra, não, ele entrou na nossa história. O nascimento de Jesus já mostra a morte de Jesus. É muito interessante que na caverna, a gruta do nascimento de Jesus, lá em Belém, eu tive a graça de ver isso depois de muitas vezes que eu tinha visto. A primeira vez que eu percebi, graças a um menino que trabalha lá na Basílica, e ele me mostrava o formato da gruta, já é o formato de uma cruz. A gruta onde Jesus nasceu tem o formato de uma cruz. Por quê? Porque o nascimento de Jesus, a fragilidade, olha o que Deus é capaz de fazer. Deus é capaz de tornar-se gente. São Paulo vai usar uma palavra grega bonita para falar isso, kenosis. Kenosis é aquilo que São Paulo fala em Filipenses, que Deus em Jesus despojou-se, sendo de condição divina, não se apegou a essa condição, foi se fazendo pobre, humilde, foi diminuindo, escravo, obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome.
para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e no inferno, e toda a língua proclame para a glória de Deus Pai, Jesus é o Senhor. Então, entre esse Jesus, a primeira vinda de Jesus, ele vem frágil, ele vem criança, ele vem necessitado de cuidados, ele vem como um desconhecido, ele vem como alguém abandonado, ele vem como um rejeitado, como alguém que não encontrou lugar para nascer, que precisou nascer num fim de mundo, numa estrebaria. E a segunda vinda, ele virá glorioso, e toda a humanidade o verá, inclusive aqueles que não conhecem o Senhor, ou aqueles que não quiseram conhecer o Senhor. Os vivos e os mortos verão a vinda triunfal do Senhor, a vinda gloriosa do Senhor. Pois entre a primeira vinda, na fragilidade do nascimento para morrer, nascer é morrer, e a vinda gloriosa do Jesus, glorioso, do nosso Senhor Jesus Cristo, do Cristo Jesus, existe exatamente esse tempo, e que o Evangelho de hoje diz com uma precisão espetacular. Nós não sabemos quanto tempo é. O que nós sabemos, René Latourelle lembra bem isso, é que estamos no final dos tempos. Os sinais estão muito claros e muito evidentes, e você não precisa ir lá em outros países para ver esses sinais. Esses sinais você tem na sua vida, na sua casa. Mas a vinda do Senhor será, diz o Evangelho de hoje, igualzinho foi o dilúvio. Todo mundo achava que Noé era louco porque ele estava fazendo a arca. Você imagina se você fosse chamado para ser Noé, será que teria salvado algum bicho? Além da anta que é você, talvez nenhum outro. Porque nós não somos capazes de acreditar no absurdo, no impossível. Vocês imaginam o tanto que não riram do coitado de Noé? Gente, a arca, o tamanho dela era mais ou menos o tamanho do Novo Rincão. O Eto é uma espécie de Noé. Isso é louco, fazer um trem desse tamanho. Olha, fale para o Eto, se ele tiver acordado, Eto, se ele tiver acordado, novo nome para você, Noé da Canção Nova. Se você observar bem, o telhado tem o formato de uma grande barca, e eu não tenho dúvida que nessa barca ainda vão salvar muita gente, inclusive os animais, burro, anta. O hipopótamo do seu marido. Já pensou quando nós fizemos o acampamento de casais, o que vai ter de bicho ali vai ser? Olha, convida eu, hein? Eu quero estar aqui. Eu não tenho dúvida. Mas é uma loucura. É uma loucura. Pois foi assim no tempo de Noé. Ele foi considerado débil mental. Como é que podia um homem estar recusando o mundo? Assim as pessoas olham para nós e falam: mas vocês são loucos. Como é que vocês têm coragem de não aproveitar? Deixe de ser bobo. No mundo quem pode mais chora menos. Aproveita enquanto é tempo, enquanto é novo. Aproveita. As pessoas que falam que você não deve aproveitar é porque estão frustradas. Aproveita. O mundo olha para nós e fala: um bando de louco. Mas é preciso ter a coragem dessa loucura, porque o Evangelho está dizendo para mim e para você, para nós brasileiros, para vocês da Angola que estão aqui conosco, bem-vindos, a grande alegria, irmãos e irmãs do continente africano, bem-vindos entre nós. Para vocês da França, bem-vindos, é uma honra para nós tê-los conosco, representando a Europa. Para nós da América, é para todos e para cada um de nós. Os sinais que o Senhor está nos dando, também está dando a você, meu irmão da Angola, a você, meu irmão, minha irmã da França, a nós aqui no Brasil. São evidentes. O que fazer entre esse tempo da primeira vinda e o tempo da segunda vinda? Eu falei de 3 formas de chegada. A primeira, chegada de Jesus de Nazaré na gruta de Belém. A terceira, a vinda gloriosa de Cristo Jesus. E eu falava que a segunda é a chegada de Jesus ao meu e ao seu coração. Portanto, entre a primeira vinda de Jesus
e a segunda vinda de Jesus, nós precisamos, e aqui cabe que cada um de nós tenhamos a ousadia dessa resposta. Agora, a igreja está nos dizendo, essa resposta não é fácil. Como é que chama o tempo que nós estamos vivendo? O dia que você me enxergar dirigindo o carro que eu ando, você vai ver que tem gravado na lataria dele atrás, assim, dos dois lados, uma palavra, Adventure. Coisa chique. Por que será que está gravado no meu carro, Adventure? Porque eu preciso atender Betânia, e as casas de Betânia, a maioria delas está no interior, na roça, precisa enfrentar a estrada de barro, e muitas vezes com muita lama. E como a gente não tem dinheiro para comprar um carro 4x4, a gente compra um Adventure. Que diferença será ter o carro Adventure para um outro carro da mesma marca? Algumas diferenças interessantes. Primeiro, ele é um pouco mais alto que os outros carros. Ele tem o eixo levantado, porque é para enfrentar também estradas difíceis. Ele tem 8 molas a mais para aguentar um tranco de um buraco que você tiver que passar. Tanto que você passa nessa buraqueira que tem aqui em São Paulo, por exemplo, você nem nota. Ele tem 2 faróis a mais, um de milha e um outro que ilumina baixinho, que você quando acende aqueles 3 faróis ao mesmo tempo, olha, você enxerga que é uma maravilha, muito superior de qualquer outro carro. Ele tem a garantia de ter dentro da cabine uma peça de aço, que se caso Deus o livre e guarde o carro tombar, não afunda a cabine, porque ele foi feito para andar em estrada ruim. Ele tem o pneu um pouco maior, para enfrentar tanto na estrada de barro, mas também para enfrentar o asfalto. Não pode ser só o pneu para a estrada de barro, nem só o pneu para o asfalto. Quando eu olho para o meu carro, eu penso no tempo do advento. Meu irmão, minha irmã, você precisa adventurar o seu coração, se quiser enfrentar o roteiro de Deus. A estrada é muito difícil, essa aventura exige um reforço na sua estrutura. Você tem que deixar de ser essa pessoa frívola, que se deixa levar por qualquer assunto, qualquer sopro de doutrina. Você precisa ser uma pessoa de estrutura reforçada. Para viver o cristianismo hoje, aqui no Brasil, na Angola, na Europa, especialmente na França, é preciso ter uma estrutura muito mais reforçada que carro 4x4, quanto mais com o Adventure. Mas é nessa adventura que o Senhor está nos convidando a entrar agora. E para isso, para mexer na estrutura, o tempo do Advento é um tempo penitencial. Nós não cantamos o Glória. O tempo do Advento é um tempo de jejum. Muitos católicos falam do jejum quaresmal e esquece que o advento também a igreja veste roxo. Significa que para eu ir para essa aventura, o que eu preciso tirar da minha mochila? Essa espera ansiosa pela vinda de Jesus, não é só pela vinda de Jesus no Natal, isso tem que estar claro. O advento é o tempo forte. Aliás, aqui no evangelho de hoje, primeiro domingo do advento, não há nenhuma nem sinalização da vinda de Jesus no Natal. Aqui está explícito que trata-se da segunda vinda, da vinda gloriosa de Jesus, quando ele virá para julgar os vivos e os mortos. Então nós não podemos esquecer da nossa parte, e a nossa parte é essa segunda chegada, a chegada de Jesus ao meu coração. Mas essa chegada, e por isso advento, tempo forte, aventura em Deus, caminhada, desbravamento, precisa que você tenha uma estrutura reforçada, mas você também precisa ter faróis melhores, iluminar os olhos do coração, vai dizer São Paulo aos Efésios capítulo 1, que ilumine os olhos do coração, para que a gente enxergue além do óbvio, para que você tenha a graça que teve Noé, de ver naqueles sinais. Porque vocês acham que Deus chegou para Noé, falou: Noé, eu sou Deus, muito prazer, está aqui meu cartãozinho, ó, Deus, Senhor do céu e da terra, e Noé, eu estou com uma encomenda aqui, eu estou precisando mandar maiar água aí uns 40 dias mais ou menos,
Então eu estava precisando que você fizesse para mim uma arca. Vocês acham que foi assim? Se fosse assim, até eu aceitava. Deus não precisava ir para Noé, não podia vir falar comigo, que eu sabia, claro, que eu ia pedir prova que ele era Deus. Ele ia ter que fazer uns milagrinhos para eu conferir que ele era Deus mesmo. E se ele provasse para mim que ele era Deus, até eu aceitava. Não, o Senhor manda material que eu faço. Não foi assim. Noé foi percebendo os sinais de Deus. E você precisa, agora, para perceber os sinais de Deus, se eu não tenho esses faróis melhores, se eu não enxergo com os olhos do coração, se eu fico o tempo todo olhando para o roteiro estragado, o que você vai enxergar olhando para essa porcaria de roteiro que você está vivendo? Derrota, fracasso, depressão, pornografia, prostituição, violência, mentira, pecado, desânimo. Se você vai passar o resto da sua vida de braço cruzado, para ver a banda passar, oh meu irmão, o tempo do advento é uma espera, mas é uma espera dinâmica. A cada semana nós precisamos acender uma vela, é uma caminhada. Nós precisamos dar passos, e passos muito bem definidos, para onde nós queremos chegar, porque tem um detalhe maravilhoso, nós já sabemos, e aqui tem uma coisa muito séria, eu tenho brigado muito contra isso, tem tido pouca gente a meu favor, também estou pouco lixando se tem favor ou contra, até é bom quando tem gente contra, que a gente briga com mais raiva. A nova era conseguiu se estabelecer no advento e no Natal de 99% dos cristãos. Tomara que você esteja naquele 1% que não celebra o seu Natal segundo a nova era. Os símbolos do Natal, que o mundo está já a todo vapor, são símbolos que não têm absolutamente nada a ver com nosso Senhor Jesus Cristo. O Natal do Senhor Jesus Cristo é um Deus que tem a coragem de nascer criança, menino, frágil. O Natal do mundo na nova era é um velho falsificado, que parece um palhaço vestido de vermelho, em homenagem à Coca-Cola, o tal do Papai Noel. Ensina o seu filho a ir até a gruta de Belém. Como era bonito quando as famílias preparavam o presépio, como as crianças, gente, o presépio é uma escola, é lúdico, é profundamente pedagógico, ensinar as crianças fazer os reis magos andar devagarzinho, ir lá mudar os bichinhos de lugar. O dia que aparece o menino Jesus, né, só na noite de Natal, a criança fica olhando, o que será que vai estar naquele bercinho bonitinho, feito de madeirinha? A criança fica curiosa. Então você tem na mão uma lição maravilhosa. Compre então um presépio, ao invés de colocar aqueles enfeites fajutos. Veja, o símbolo daquelas bolas medonha, aquelas bolas oca, ela é muito bonita, muito colorida, mas não tem nada por dentro, igual a cabeça da maior parte das pessoas que compram. Você tem alguma coisa a mais dentro de você ou não? Você quer uma árvore para simbolizar a árvore da vida? Então tem que ser uma árvore de verdade, e não essas árvores falsas, essas árvores de plástico. Só as flores de plástico não morrem jamais, porque já nasceu morta. Se você vai botar um símbolo desse na sua casa, ao menos bota um pinheirinho. A luz que é para se acender no Natal, não é essas luzes multicoloridas que se acendem, não. É a luz da graça de Deus acendendo, iluminando o meu coração. O que adianta você estar completamente iluminado por fora, mas sem luz nenhuma por dentro, vivendo na escuridão do pecado, do ódio, da mentira e do egoísmo. As músicas que se toca no Natal é de um mau gosto que a Simone conseguiu só piorar. Que coisa pavorosa, que coisa medonha. Aquelas músicas que não falam nada, porque querem fazer de nós cristãos um bando de idiotas, que só canta aquelas musiquinhas que não me compromete a nada. Não, a música do Natal do cristão tem que ser um grito de guerra, porque nós estamos em batalha. E essa música as rádios não querem cantar,
Mas eu espero que ao menos na canção nova tenhamos a coragem de colocar música de guerra. Aliás, se você quiser um bom repertório para essa música de guerra, o CD é só para você do Padre Jonas. É excelente. Ensine essas músicas. São músicas que vão tocar o coração e mudar a pessoa. Não estou fazendo propaganda, não. Estou falando coisa séria. Estou dando a minha cara à tapa. Eu sei que um monte de gente do comércio, até cristão mesmo, que fica ansioso para chegar a época do Natal, para vender mais, para vender essas badulaques. Para mim não mande nada de Natal, pelo amor de Deus, não me mande cartão de Natal. Eu já tenho aqui o meu cartão de Natal que eu não consigo viver. Não me mande nenhum outro, não. E principalmente, pelo amor de Deus, não gaste dinheiro com aquele que quando abre começa a tocar Jingle Bell, Jingle. Ai, que aquilo me lembra uma música da infância que falava que faltava papel. Isso não é tema de Natal cristão. Isso é nova era pura. O nosso papai do céu não é Noel falso. Não é alguém que está lá sentado só para tirar fotografia de uma barba de mentira. O nosso papai do céu teve a coragem de entrar na terra, de sujar o pé dele de sangue, por sua causa, por minha causa, por nossa causa. Pelo amor de Deus, não ensinem Papai Noel. E não venha com essa história que é São Nicolau, que a história de São Nicolau é maravilhosa, é linda e não faz parte da nossa tradição. No Brasil não cai neve, lá em Santa Catarina cai um pinguinho de neve lá no mês de junho, julho. O povo faz excursão para ir lá, fica 15 dias olhando para cima para ver quando vem. Às vezes o governo manda os aviões jogar lá algodão doce, eles não sabem a diferença, e pensa que é neve. Não tem nada a ver com a nossa história. Nós temos os pastores, nós temos Jesus, nós temos Maria, nós temos José, nós temos símbolos natalinos. Sabe, gente, símbolo de Natal para você tinha que ser aquela pessoa que fez Jesus nascer no seu coração. Para mim, um símbolo natalino para o Brasil é o Padre Jonas, que nesses 40 anos de sacerdócio tem feito Jesus nascer na pedra do coração de muita gente. Isso é símbolo natalino. E isso nós precisamos educar nossas crianças. Meu Deus do céu, já compra presente dia de criança, dia do pai, dia da mãe, dia disso, dia daquilo. E quando chega o dia do aniversário de Jesus, o único que não ganha presente é ele. Não me dê presente de Natal, pelo amor de Deus. Inclusive eu não sou muito de receber presente mesmo, eu já fecho a cara, que ela já é feia mesmo. Já não me agrada muito mesmo. Que as pessoas dão uma coisinha de nada, depois quer cobrar 200 da gente. É ok, não preciso de nada disso. Mas por favor, se você tem costume de dar presente na família, ótimo. Mas leve a família a ser presente em Jesus, e leva Jesus para ser o grande presente da sua família. Então leve as pessoas, é costume dar presente, ótimo. Não quero você mudar o mundo. Eu, graças a Deus, tenho a graça de morar numa comunidade. Lá em casa nós mandamos em nós, então nós não temos essas coisas. Mas se você não pode mudar na sua família, muda a mentalidade. Que tipo de presente eu vou dar? Então essa é a hora da evangelização. Já que você tem que dar presente lá onde você trabalha, lá na escola, lá no seu convívio, tem que dar presente, ótimo. Que presente eu vou dar? Então eu vou dar um presente que evangeliza, um presente que muda a vida da pessoa. Eu quero dar um presente para que Jesus seja presente, presente no tempo. Fala presente, o aluno quando pergunta o nome dele, João, fala presente, é esse presente, estou aqui. O seu presente tinha que ser uma forma de você chegar em alguém e a pessoa olhar para aquilo e sentir você dizendo, Jesus está presente na sua vida. Aconteça o que acontecer com você, meu irmão, minha irmã, Jesus está presente. Ah, meus irmãos, mas por que a nova era não quer esse Natal? Porque ela não quer que nós estejamos preparados para a segunda vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ela fica inventando essas falsas ideologias, porque isso não é nem teologia, de reencarnação, de vida depois da morte, de comunhão com não sei com quem, de baixar espírito não sei aonde. Quer levar as pessoas para essa visão cósmica, não sei do que, um Cristo cósmico. Não, o nosso Cristo é o da cruz. E qualquer um que pregar um Cristo diferente, rasgue esse roteiro.
Se você tem um livro de um padre ou de um bispo da Igreja Católica que pregue um Cristo diferente daquele que está no roteiro da Sagrada Escritura, rasgue esse livro, joga fora, queima, não leia. A nova era não quer, e não quer porque sabe que o Senhor virá glorioso, e Ele virá. E está muito próxima a vinda do Senhor, nós não sabemos quanto tempo, nós não sabemos se é Ele que vem ou se é nós que vamos. O que nós sabemos é que já está muito mais perto agora, segundo a leitura, do que quando nós abraçamos a fé. O que nós sabemos é que num piscar de olhos, como um relâmpago, o Senhor aparecerá. Olha essa mãe que estava aqui hoje no nosso meio, rezando, cantando, chorando conosco. Daí a pouco um telefonema, sua filha de 21 anos de idade, se não me engano grávida, faleceu. Está vendo? É essa hora, e você tem que estar preparado. Hoje faz 3 meses que nós perdemos Juscelia, e eu tenho que estar preparado. A segunda vinda de Jesus já está acontecendo, mas irá acontecer também gloriosa. Todos os olhos irão vê-lo, todos, inclusive esses que já morreram, e o Senhor virá aí sim para julgar. E meus irmãos, cada um de nós será julgado segundo as próprias obras. Então o que a nova era quer, porque ela é o grande instrumento do encardido hoje no mundo, é que você siga o roteiro. Qual é a lista de Natal que você já fez? De amigo invisível? O grande amigo invisível de todos nós é Jesus Cristo, que precisa ser revelado, tirar o véu. Nós precisamos revelá-lo. Vocês já notaram? Eu fico observando umas coisas. Eu sou meio louco da cabeça, vocês já notaram, mas eu fico observando umas coisas. Por que será que quando vai chegando setembro, outubro, novembro, é um suador para chegar no 100% da campanha? Por que será? Por que será que vai chegando no final do ano, quando os grandes eventos vão acontecer em termos de evangelização? Imagine agora, daqui 5 dias, a inauguração do maior espaço coberto para evangelização. Não sei se no mundo tem outro igual, mas ao menos na América com certeza não tem. Aí hoje nós aplaudimos a campanha de 71%. Eu tenho dor no meu coração. Graças a Deus que Betânia não tem um número de sócios desse, mas graças a Deus que os poucos que tem são fiéis. Por quê? Se esses 527 mil sócios fossem fiéis, esse mês não estava com 71%, não estava passando uns 71% da cota do que precisa. Mas o encardido não quer. Não quer porque aí nós não vamos evangelizar, não quer porque aí as pessoas não vão receber a palavra, não quer porque aí ele se mete no meio. Demônio significa isso, aquele que se mete no meio, para que não chegue, como há poucos dias, ele se meteu aí no meio, ficou quantos dias a parabólica não estava passando, não estava retransmitindo. É assim, meus irmãos, é aos trancos e barrancos. Mas vocês olhem para as pessoas que não desistem. Não desistem porque tem esse motor novo, porque tem essa estrutura de adventure, porque tem esse farol que vai longe, porque tem esse pneu misto, os pés que anunciam o evangelho verdadeiro. É aí que você tem que mirar, porque é aí que a sua vida vai se transformar. Eu digo a você, esse ano pode ser o primeiro Natal da sua vida, o verdadeiro Natal que você não viveu. Talvez muitos aqui tenham marcas negativas de Natal. Talvez para muitos o Natal é um tempo de tristeza, um tempo de angústia, porque recorda o filho que morreu num acidente, que recorda o pai que não vai estar mais na ceia natalina, que recorda o filho, aquela filha que não vai estar mais na ceia, recorda também aquele filho, aquela filha, o irmão, a irmã, que há 2, 3, 4, 5 natais não vem, nem mesmo morando na rua ao lado, recorda tanta tristeza. Pois eu queria convidar você a ter o mais espetacular, o mais fabuloso Natal da sua história, deixando Jesus Cristo nascer hoje, na primeira vela acesa do seu coração. Hoje é a primeira, significa que nós não vamos sair daqui pronto, que cada domingo desse vai ser uma etapa, que a vela precisa ser cuidada, porque basta que alguém venha lá e sopre, que nós somos esse misto de fogo, que recorda a divindade, mas de cera, que derrete, da fragilidade do Cristo que assumiu. A vela é o grande símbolo dos 2 natais, do grande Natal da história, o nascimento de Jesus na carne, representado pela cera, a fragilidade da cera que se derrete, mas é também o símbolo dessa chama
Por isso a chama é sempre para cima, aponta para o céu. Ela queima. A chama é um misturo de tristeza, dói, queima, mas de alegria. O fogo dança, é do Cristo glorioso. Mas significa também que você precisa acender essa chama dentro do seu coração. Que há ceras dentro do seu coração que precisam ser queimadas. E que se não forem queimadas, grave bem essa frase que eu vou dizer. Não é só uma frase de efeito, não. Essas ceras do seu coração, se não forem queimadas pela luz da graça de Deus, irá levar você a se queimar inteiro no fogo do inferno. Escolha. Entre o primeiro e o segundo advento você tem esse tempo. Escolha. Hoje você precisa fazer uma escolha. Qual é o meu roteiro? Que oração eu vou fazer? Aqui eu não falo a oração da Dona Nazaré, que tanta gente gostou. Eu homenageei a minha mãe, que ela entra naquele grupo de oração, e eles rezando, umas orações tão lindas em línguas, e ela começa a falar para Jesus: ô Senhor, vai lá em casa curar minha filha, é fácil de ir lá, o Senhor pega aqui a rodovia, como se fosse para Aparecida do Norte, lá na Aparecida do Norte eu sei que o Senhor conhece, o Senhor está sempre lá, aqui em vez de ir para Aparecida do Norte, ali na Água Limpa, você entra para a esquerda, o Senhor sobe, não vira para a direita não, que lá vai para o mosteiro, o Senhor sobe reto, vai virando assim, o morrinho, vai subindo, chega na estação, lá tem uma placa, Biguá, mas não é lá não, Biguá é mais para cima, aí o Senhor passa a Morada dos Ramos, depois vem a reta do Venazão, a curva onde morava a Cride, sobe, passa perto do grupo, ela vai contando para Jesus, e aqueles meninos, eu escrevo aqui contando a história, ficam, meu Deus, ela está pensando que Jesus é entregador de pizza? Que absurdo, nem louvou o Senhor, não citou nenhum versículo da Bíblia, isso aí não é reza da Dona Nazaré. E a hora que parar de cantar, ela continuou de novo: olha, o senhor chega lá em casa, o senhor para lá na praça, o senhor fala lá com o vereador Lourenço, ele mostra para o senhor onde é a minha casa, ele é capaz até de levar o senhor lá. Aí o senhor chega lá, olha, a chave está no vaso do lado de fora da porta, o senhor pega a chave, abre, entra, aí o senhor vai lá, cura minha filha, depois, ó, que o senhor saiu, o senhor faz favor, tranca de novo e põe a chave no mesmo lugar. Aí o pessoal não aguentou, começou a cantar alto, ela ficou triste, nem deu tempo dela falar que tinha café no bule, tinha bolão de fubá no forninho, tinha um restinho de arroz doce no guarda-louça, nem deu tempo, mas tá bom. E aí ela sai da igreja, tá indo, pega uma carona, quando ela chega em casa, surpresa, a menina está curada, comendo um pratinho de arroz doce. Ela tinha até esquecido a oração dela. E ela fala: minha filha, que cara mais boa, minha filha. O que aconteceu? Ela falou assim: ah, mãe, não sei contar para o senhor não. Eu estava deitado na cama, eu estava rezando o texto com a canção nova, Eliana Sá. Depois o diácono Nelsinho Correia começou a cantar aquela música, quem me segurou foi Deus, e eu comecei a cantar com ele, de repente eu dormi. Quando eu acordei, mãe, tinha um homem, eu pensei que era até o doutor que a senhora tinha ido buscar. Ele era um homem diferente, tinha uma roupa diferente, uma barba, ele foi chegando perto de mim assim, eu falava, mas eu não escutava o que eu falava, parecia que eu estava mudo, eu estava surdo, eu não sei. Ele foi chegando perto de mim com um sorriso, foi pondo a mão em mim, segurou firme na minha mão, não falou nada. Segurou, eu fui desaparecendo a dor, mãe. Depois ele foi saindo, quando ele estava quase saindo na porta, ele olhou e fez um tchauzinho para mim. E falou: olha, fala para sua mãe que eu vou deixar a chave no vaso. Ah, e diga para ela que é a primeira vez que eu vejo lágrimas de Cristo plantadas em vaso. Gostei da ideia. Essa senhora entendeu o que é um roteiro de oração. Essa tem que ser a sua oração. Esse tem que ser o seu Natal. Quantos natais falsos, que a família toda se reúne, faz amigo invisível, põe roupa nova, mata o peru, coitado do peru, bebe. Mas a amizade verdadeira não existe naquela casa, pois eles não abriram o coração. A música que toca na casa deles é aquela música de morte da infância ou da adolescência, é a música do comércio, que eles ganharam numa fita, num CD que veio de brinde, porque chega essa época, ninguém tem a criatividade de fazer coisa diferente. Saíram dali, fizeram uma festa para o corpo, beberam, comeram, falaram, contaram piada, falaram pornografia, falaram mal da vida dos outros, fizeram fofoca, contaram quem naquele ano perdeu isso, quem perdeu aquilo, riram das desgraças dos outros.
e amanheceu o dia seguinte na ressaca, come o leitão assado que sobrou, a ressaca do vinho que bebeu demais, mas também a ressaca do Deus que não entrou no coração. E o coração dessa família vira uma gruta. Eu queria convidar você a entrar nesse roteiro. Você tem tempo. Nós estamos no primeiro domingo do Advento. É hora de começarmos a aventura. Não vai ser fácil. Jesus está dizendo, e a igreja está se vestindo de roxo. A igreja está dizendo: precisa jejum, precisa penitência, precisa confissão. Você precisa renunciar, porque essa aventura de Deus que entra na história humana gera em nós uma espera confiante. Mas nós sabemos que não podemos antecipar essa espera. Sabe esse anseio que tem no seu coração? Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos nos convencer de uma coisa, e falo disso a partir da minha experiência de viver com pessoas dependentes químicas. Sabe o que são os vícios? Os vícios, na verdade, todos os vícios. Eu não estou falando só de maconha, não estou falando só de cocaína, de cigarro. Estou falando, por exemplo, o vício do aplauso que você precisa. Estou falando, por exemplo, na pessoa viciada em que os outros só olhem para ela e falem mentiras a seu respeito. Estou falando, por exemplo, das pessoas viciadas na mentira da vida dos outros, na pessoa viciada na fofoca, na pessoa viciada na televisão. Estou falando das pessoas que se viciaram em viver essa vida sem sentido, esse roteiro vicioso, esse círculo vicioso do encardido. Que vício você tem? O vício do ter, do poder, do prazer, do consumismo, do precisar sempre mais? Todo vício, qualquer vício, na verdade, é um anseio reprimido dentro do nosso coração. Há dentro do nosso coração, de cada um de nós, anseios que Deus colocou. O Cristo glorioso da segunda vinda veio a primeira vez para fazer chegar numa linguagem humana ao nosso coração a certeza de que essa vida é importante, de que esse mundo é importante, de que nós só temos o tempo dessa vida para decidir o nosso destino eterno na história. Jesus veio ensinar que dentro de nós existem anseios. Há anseios de Deus dentro de nós. Santo Agostinho falava disso, de uma inquietude, que é a mesma coisa que esse anseio, que o coração do ser humano está inquieto até o dia que ele repousa em Deus, porque nós reprimimos o nosso anseio de Deus, o nosso desejo de Deus, a nossa vontade de Deus, o nosso anseio por amor verdadeiro. Todos nós temos dentro de nós anseio por um amor verdadeiro, por uma amizade verdadeira, por um olhar verdadeiro, anseio por relacionamentos verdadeiros. Jesus veio dizer que esses anseios estão dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um de nós. Mas como nós reprimimos esses anseios, porque nós estamos obedecendo o roteiro que o encardido preparou para nós, que é um roteirinho fajuto, mas ele põe umas doçuras aí para o meio e a gente vai se deixando levar, feito o peixe que se deixa pescar por causa de uma minhoca. Se ele soubesse que minhoca não cai do céu, jamais ele ia dar de bocada naquela minhoca. Nós reprimimos nossos anseios, e quando reprimimos o anseio de Deus dentro de nós, quando reprimimos dentro de nós a vontade grande, o ser humano tem dentro de si um projeto grande. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, e isso o encardido jamais vai conseguir apagar. Então, quando nós reprimimos esses anseios, nós, como que o nosso desejo que não foi transformado em vontade, ele descamba para os vícios, e aí o vício se torna maior do que nós. Quais os vícios que você precisa transformar de novo em anseio? E aqui vem uma coisa importantíssima que eu ensino para os meus filhos. Nós não podemos negar nossos vícios. Não adianta eu pôr um pano escondendo o meu vício. Ele está aqui. Aqui atrás desse pano roxo está eu. Pronto. O anseio ficou lá. Não adianta eu reprimir. É preciso eu ter a coragem. É difícil? É. Vai lá em Betânia e vê como é difícil para um filho reconhecer: eu sou drogado, eu dependo. Mais difícil ainda, porque os primeiros tempos que ele vai em Betânia, além desse primeiro passo que é se convencer que é dependente, é o tempo que ele precisa perceber-se dependente.
Não adianta ficar querendo botar a culpa. Eu uso droga porque meu pai era isso, porque minha mãe aquilo, porque fulano, ciclano. Não. Chega um momento que a pessoa precisa assumir. Eu sou dependente. Só nessa hora começa a graça de Deus transformar. Então cada um de nós precisamos descobrir quais os nossos vícios. No que você é viciado? Tem gente aqui que é viciado em comprar roupa. Todo mês precisa comprar roupa. Para quê? Tem gente que é viciado em comprar chinelo, sapato. Para quê? Para que você precisa ter 50? Você não anda de 4, basta ter um par. Porque quem andar de 4 precisaria ter bastante, mas você não anda. Tem gente que é viciado em falar dos outros. É vício, não tem necessidade nenhuma. Chega perto de uma pessoa, já puxa a conversa e vai dando um jeito, entortando até chegar lá. Não sei se você viu falar de fulano, não. Ah, mas tem muita gente sabendo. E aí a pessoa, não vi falar. Nossa, mas e vai até falar. É vício. Tem gente que tem o vício da mentira. Não precisa mentir, principalmente para sua família. O mentiroso é terrível, porque ele começa na mentira, ele vai indo. Chega lá no final, eu não lembro se ele já contou esse final ou o outro que ele inventou. Aí ele mistura as histórias. Você não precisa, qual é o vício que você tem? Tem gente que é viciado em bebida, fala, não, eu só tomo quando eu gosto, quando eu quero. O problema é que eu quero todo dia, o dia todo. Tem gente que bebe todo fim de semana, depois começa a beber a semana toda. Assuma o seu vício. Não tenha vergonha de assumir, não. Talvez você não precise e nem deva assumir para todo mundo. Você não precisa, dar licença, dar o microfone. Olha, eu queria dizer para vocês aqui, também porque estão em casa, que eu sou viciado nisso, naquilo. Não. A igreja é muito sábia. Vai no confessionário, você tem um mês para acabar de acender essa coroa. Um mês para acabar de acender as velas escuras do seu coração. Faz um bom exame de consciência. Procure um sacerdote. Ah, o padre da minha paróquia não atende. Não, procure de outra paróquia. Graças a Deus que o amor de Deus não tem geografia. Ele não está centralizado só no terreno da paróquia. Ele vai além da paróquia. Louvado seja Deus. Tem tempo, vai atrás. Reconheça. Talvez você precise reconhecer isso também diante da sua esposa, do seu marido. Até para pedir ajuda. Quantas mulheres que têm o vício do consumismo, talvez precisa reconhecer, o marido não quer nem falar. Então precisa reconhecer para o marido, olha, eu tenho esse vício, eu queria que você me ajudasse. Quando fosse sair, que você fosse junto comigo. Quem sabe até reconcilia matrimônios. Mas o marido também precisa reconhecer que ele tem o vício do jogo. O vício de ficar no bar. Não tem nada para fazer no bar. Mas sabe por que ele vai para o bar? Porque ele não aguenta ficar lá escutando a tagarela da senhora o dia inteiro no ouvido dele. Por isso que ele não sai daquele boteco. Então ele precisa reconhecer o vício dele. Você precisa reconhecer também o vício de falar demais. Você irrita a gente. Tem gente que só de chegar perto da gente já irrita a gente. Eu fico imaginando, eu tenho tanto dó de certas pessoas que eu fico imaginando, coitado, ter que conviver com essa pessoa. Nossa Senhora. Ah, gente, o celibato tem hora que é tão bom. Ah, saber que eu posso sentar na minha advento ali, que só cabe eu e mais ninguém, ir para minha casa. Que eu não preciso aguentar fulano, ciclano e beltrano falando no meu ouvido. Oh, obrigado, pai. Como é maravilhoso. Então é dureza para a pessoa, reconheça. Tem gente aqui que precisa reconhecer o vício da chatice. Normalmente o chato, quando vai falar com a gente, cutuca ou puxa a gente para perto dele. Isso é um absurdo. Reconheça que você tem esse vício e peça ajuda. Talvez você seja uma pessoa insegura. Muito bem, vai procurar um bom profissional. Hoje, graças a Deus, temos bons profissionais em psicologia, em orientação, bons terapeutas, inclusive bons terapeutas cristãos. Vai procurar alguém. Talvez você tenha um vício da gula. Esse é um vício dolorido, porque tem mais de 30% da humanidade que está acima do seu peso. Ou seja, de cada 10 pessoas, mais do que 3 têm esse vício. E você não consegue. Não adianta você falar, eu não sei porque que eu não engordo, que eu engordo, não sei. Eu quase não como. Eu só uns beliscãozinhos. Sim, só que são uma belisca 24 horas por dia. Olha aqui, gordura ou é doença ou é excesso de comida. Então vai descobrir qual é. Você tem esse vício? Muito bem, não fique se punindo. Não é por ser feio ou bonito, não. Não se trata de estética, não. Trata de saúde. Para essa aventura, o seu corpo tem que estar bom. Então você agora vai procurar um profissional, endocrinologista, ou seja lá,
que área for o profissional, o nutricionista vai fazer um exame, vai mostrar que alguns tipos de... Às vezes você é gordo, não é porque come muito, é que come errado. Ele vai ensinar você, vai dizer, olha, você deve evitar esse tipo de comida, variar a carne, vai comer carne, a carne ao invés de ser cozida ou frita, precisa ser grelhada. Quer dizer, vai ensinar você, e você vai começar. Não acredite, pelo amor de Deus, em mágica, que você vai perder 30 quilos em um mês, e além disso, não vai ficar com aquele bucho medonho que parece maracujá velho. Não acredite nisso. Acredita que vai ser difícil, cada dia vai acender uma vela, que vai ser pequenos passos, mas que você precisa celebrar cada vitória. Cada 100 gramas perdidas é uma vitória. Se você emagrecer 100 ou 200 gramas por mês, você vai emagrecer 2 quilos no ano. Em 10 anos você vai perder 20 quilos. Em 20 anos você vai perder os 40 quilos que você está acima. Pronto, mas vai chegar lá com 60, com 70, vai estar uma pessoa pronta para a aventura da vida, porque vai estar fortalecido na sua estrutura. Não acredite nessas promessas falsas. O roteiro do encardido é muito fácil, mas ele é mentiroso. Eu não sei qual é o seu vício, se é comer demais, se é dormir demais, se é roubar, se é ser impuro sexualmente, eu não sei. O que eu sei é, o seu vício é um anseio que você reprimiu. E por isso não adianta lutar contra o vício. Você precisa agora transformar o vício no anseio. Por isso você vai precisar da ajuda de pessoas. Graças a Deus já existem comunidades para pessoa viciada em cocaína, em maconha, mas nós estamos precisando de comunidade para pessoa viciada em mentira. Só não sei se alguém teria coragem de se matricular lá. Nós precisamos de comunidade para pessoa viciada em comida. Não adianta só o spa, onde você leva escondida a comida. É preciso um spa ladrapo na boca, é o mais difícil. Esse spa, eu estou vendendo spa, um pedacinho assim de spa, ladrapo, você põe na boca, não tira de jeito nenhum, só tira na hora que for comer, perde alguém. Não posso comer sozinho, tem que ser alguém perto para me ajudar a controlar. Sim, cada um vai sabendo aonde é a sua fraqueza. Percebam, entre o Natal de Jesus de Nazaré e o grande Natal, a grande vinda de Jesus, a segunda vinda, a vinda gloriosa de Jesus, a essa terceira chegada de Jesus, essa chegada no seu coração. E essa, grave o que eu falei hoje no ato penitencial, só você pode, mas você não pode sozinho. Hoje é dia de você ter a coragem, a humilde coragem, de dizer, Senhor, eu quero entrar nessa aventura. Advento e aventura é a mesma palavra. Eu quero entrar nessa vigia. Eu quero entrar nessa vigia ansiosa, como o Padre Jonas canta numa das mais lindas canções do seu CD, Vigia esperando a aurora. Eu estou esperando o meu Senhor que vem. Isso vai gerar em você uma espera alegre, uma espera confiante. Não, eu não vou ter medo. Tem gente que fala, nossa, quando você fala a segunda vida de Jesus, fala, Deus o livre e guarde, tomara que demore. Não, por quê? Porque está vivendo no roteiro do demônio. Quem vive no roteiro de Deus, vai repetir aquilo que São João ensina no Apocalipse, Maranatá! Vem, Senhor Jesus. A igreja canta isso em todas as missas. Vem, Senhor Jesus. A igreja não tem medo da segunda vinda de Jesus, não. Só tem medo da segunda vinda de Jesus quem ainda não acolheu nem a primeira. Então tem medo da segunda. Você não pode ter medo da segunda vinda de Jesus. Você teria que gritar e clamar, vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus, na minha casa, nós estamos vivendo no roteiro do encardido. Vem, Senhor Jesus. A minha empresa precisa, Senhor, de entrar nessa aventura de Deus. Vem, Senhor Jesus. A minha comunidade precisa entrar nessa aventura de Deus. Precisa se fortalecer, precisa fortalecer as suas estruturas, precisa alongar os seus horizontes, precisa descortinar faróis que mostrem longe, 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 longe a luz do Espírito Santo que se acende numa vela tão simples. Vem, Senhor Jesus. Nós não podemos ter medo dessa vinda gloriosa do Senhor, porque, gente, Ele vem para julgar, mas Ele é o único que pode nos julgar, porque Ele não nos julga conforme a aparência. Deus vê o coração. Ele sonda cada um de nós com a ternura da sua compaixão, porque Jesus que vem
O Senhor Jesus que vem é o Jesus menino que veio. Ele sabe o tamanho da sua dor. Jesus nasceu frágil, feito criança, menino, no meio do esterco. No meio do esterco, daquela sujeira medonha. Para dizer para você, eu já estou acostumado a nascer em lugar feio. O seu coração é meio estercado. Você limpa hoje, amanhã está sujo. É assim o seu coração? O meu também é. Tem vezes que eu choro, que eu brigo, que eu rezo, que eu faço penitência. Tem dia que eu saio da minha capela feito um louco de alegria. Hoje vai ser uma explosão. Ixi. Às vezes uma porvinha de nada. É assim. Mas não tenha medo desse juiz, não. Porque ele vê aquilo que ninguém vê. O mundo julga com aparência. O mundo julga por fora. O roteiro do mundo é o roteiro encardido. O roteiro de Deus não. É um roteiro que nos restaura.